Olá, alunos. Curso técnico de rede de computadores, disciplina rede sem fio, aula número 3. Como eu falei nas aulas anteriores, a aula de hoje é só exclusivamente sobre política de segurança de redes sem fio. Os principais protocolos dessas redes de segurança, né? Os principais projetos para as redes sem fio e a prototipagem de redes sem fio. Mas a palavra-chave aí é a segurança de dados, é a segurança da rede, tá? Então vamos lá. A política de segurança de rede sem fio, para vocês que estão começando essa disciplina, ela é primordial na rede mundial de computadores. Porque eu posso dizer para vocês que ela é a porta de entrada e a porta de saída das informações que vocês manipulam dentro do dispositivo de vocês. Seja o celular, seja um computador, seja um tablet, tá? Toda a informação contida naquele dispositivo, a partir do momento que você disponibiliza ele na rede, ele pode comprometer ou não a segurança da informação da sua empresa. Prova disso é que é um processo de análise, gerenciamento, organização e monitoramento da rede ao qual você gerencia. Isso está alinhado justamente aos princípios da segurança da informação, a confidencialidade, a integridade, a autenticidade, a disponibilidade e o não repúdio. Posso até dizer para vocês que de todos esses princípios falados, aqueles que são fundamentais para a rede de computadores são dois: a integridade e a disponibilidade. No caso aqui, para as redes sem fio. Lembrando vocês que a confidencialidade ela é primordial porque ela garante o sigilo da informação, a autenticidade garante a autonomia da informação porque permite, entre outras coisas, que se saiba até que ponto essa informação ela é autêntica e aquele que está acessando não comprometa a informação, atingindo a integridade. E o não repúdio é permitir que essa informação, na sua disponibilidade, todas as vezes que ela seja solicitada no ambiente, ela esteja disponível para as pessoas autorizadas. Técnicas de ataque, elas têm crescido consideravelmente. Inclusive, uma notícia em primeira mão para vocês, não sei se vocês estão acompanhando, e acredito que sim, as redes sociais, né? Um dos mais importantes, né, profissionais da área de segurança de informação, que antes era um ex-hacker, um profissional da TI norte-americano, ele está oferecendo os seus serviços de criptografia de dados para alguns organismos brasileiros, né? Isso é um avanço, isso é importante, porque, como eu sempre costumo dizer, toda vez que você soma o conhecimento, a melhoria da vida das pessoas e principalmente do acesso delas à tecnologia, isso é bem-vindo. As políticas de segurança da informação devem sempre estar atualizadas, sempre. Isso é uma regra. Nada de se usar ou arranjar um jeitinho para, por exemplo, não utilizar ou não fazer a mobilidade dos dispositivos. Devem ser sempre revisitados a política de segurança, o projeto de segurança e principalmente a arquitetura dessa rede, tá? Devemos sempre lembrar que os aparelhos de rede sem fio saem de fábrica com senhas de administradores, endereços, IP padrão, aquela famosa linguagem admin, né? Lembrar que você que manipula a rede, você que gerencia, você que organiza, você que gerencia, devem saber do login e da senha, mas esse login e essa senha numa política de prevenção ou de preservação do ambiente em relação à segurança de dados, vocês devem estar sempre fazendo a alteração dessas senhas.
Aí vem a pergunta, qual a melhor senha? É aquela que eu lembro ou é aquela que eu esqueço? Deixo essa dica aí para vocês, né? A melhor senha, eu posso dizer, para mim, é aquela que eu consigo agregar 3 ambientes: letras, números e símbolos especiais. Se vocês conseguirem agregar uma senha que consiga construir o alicerce necessário e que agregue essas 3 informações, vocês têm uma senha forte. Não esqueça, jamais, data de aniversário, nome da pessoa que vocês gostam, o seu próprio nome ou aquela senha padrão que eu já vi, inclusive, em alguns dispositivos, tais como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a segurança, então, que se tem numa senha dessa? É uma coisa boa a se perguntar e se a refletir sobre ela. Manter sempre a política de segurança de redes atualizada, sempre. Tá? Principais profissionais responsáveis pela segurança do ambiente de rede. Nós temos aqui 4. O gerente, o administrador, o técnico e o usuário. Opa, você deve estar perguntando, o usuário? Sim, porque o usuário também ele pode comprometer ou não a segurança da empresa ao qual ele trabalha. Seja ele usuário, aquele que presta o serviço, ou seja o usuário cliente, aquele que absorve o serviço, ou aquele que busca o serviço. O gerente de redes é o profissional responsável pelo planejamento, organização, monitoramento dos processos, projetos e etapas associadas à construção da rede sem fio. O administrador da rede é o profissional responsável pelo gerenciamento, monitoramento e organização da política de acesso e utilização da rede pelos usuários. O técnico de rede é o profissional responsável pelo gerenciamento dos equipamentos e da rede de computadores, observando como as políticas de segurança de dados estão sendo inseridas no ambiente web através da rede que monitora. Os usuários são pessoas que utilizam as redes de computadores disponíveis que usufruem das potencialidades do ambiente da web, né? E também responsável pela integridade da informação que utiliza e repassa na rede. Além desses profissionais, as contas de administrador devem ser trocadas, as contas e as senhas, é bom que se diga, devem ser trocadas, né? E as chaves devem estar sendo sempre visitadas ao EMP, ao APA, ao AP2, ou seja, sempre observar se esses protocolos estão sendo obedecidos. Porque muitas vezes, não sei se vocês já devem ter passado por essa situação, às vezes quando a gente instala um aplicativo, instala um programa ou instala alguma coisa nas máquinas, acontece muitas vezes de aquilo que foi instalado interferir lá na política de segurança. E uma nova dica, jamais baixem programas, aplicativos ou arquivos de lugares que vocês não sabem a procedência. Porque muitas vezes, junto a esse programa, a esse aplicativo ou esse arquivo, vem um vírus que muitas vezes foi preparado para atacar o ambiente que vocês estão usufruindo. Devem ser criadas senhas alfanuméricas, como eu falei para vocês. Isso é uma característica marcante da política de segurança. Jamais essas senhas devem ser informadas a terceiro ou em redes sociais. Então, muitas vezes, pela questão da praticidade, você às vezes está em casa e o seu chefe, por algum motivo, ele solicita de você essa senha. Eu considero que você passar essa senha via, por exemplo, WhatsApp, uma rede social, é perigoso. Porque você não sabe, por exemplo, aonde é que ele está conectado, por exemplo, nesse momento. Se ele não estiver na empresa, se ele estiver usando, por exemplo, o Wi-Fi público, né? Então, é um perigo. Então, se você tiver que passar essa informação, que você sempre encontre uma maneira, que muitas vezes eu considero conservadora, que você converse com o seu chefe imediato ou com as pessoas que precisam necessariamente de login e senhas atualizadas, que você estabeleça um cronograma de reuniões mensais,
quinzenais, semanais, tá? Ou diárias, que vocês possam estar passando essas informações que eles solicitam e evitando que essa informação fique sendo trafegada ou fique sendo estabelecida dentro do ambiente dos computadores. Utilizar sempre ambientes web com a extensão HTTPS, né? O que é isso? Qual é a diferença desse HTTPS para o HTTP? É que esse acréscimo desse S a mais, aí vocês vão lembrar fazer associação à segurança, né? Ou seja, é um texto, ou um hipertexto, melhor dizendo, onde o grau de criptografia dele é altíssimo. Então, a possibilidade de um ataque e da captura dessa informação, ela é reduzida. Criação de relações com o SSD, o que significa isso? Significa dizer que sempre que você estabelece algum tipo de parâmetro de acesso, você tem sempre que lembrar que existem usuários que não têm, muitas vezes, a capacidade de interagir com o ambiente. No modelo de 600, que é o que está sendo apresentado para vocês, vocês podem ocultar a rede, vocês podem ocultar o login para o administrador, vocês podem ocultar o ambiente para vocês colocarem a máscara da rede, a submáscara, tá? Vocês podem ocultar o IP, ou seja, então você que é o técnico de rede e você que é o gerente da rede deve ter sempre isso em sintonia. Ocultar e deixar disponível apenas a quem de interesse for. Protocolo Apple. Protocolo Apple, o área de equipamento Privacy, em especial no padrão 802.11b, no intuito original de prover o mesmo nível de confidencialidade com a rede calculada tradicionalmente. Posso dizer, ele tem o seu grau de segurança, mas não é efetivamente uma boa segurança, né? Ele usa um conjunto de algoritmos simétricos, esse uso de algoritmos simétricos, ele dá uma certa confidencialidade, mas ele não dá uma confidencialidade total. Tá? O AP é o protocolo Wi-Fi Protect Access, ele já muda do primeiro, porque você já tem um protocolo de acesso. Ou seja, isso aí, para ficar mais fácil o entendimento de vocês, seria mais ou menos assim. Quando vocês vão dirigir um carro, na primeira ação imediata que vocês fazem no carro, é a conexão da chave com o dispositivo que dá acesso, por exemplo, a você girar essa chave e o carro funcionar, certo? Beleza. Essa chave, por padrão hoje, ela é uma chave codificada. Então significa dizer que muitas vezes, se você perder essa chave, dependendo de onde você estiver, o carro não sai do lugar. Por quê? Porque você pode até ter uma chave reserva, mas se essa chave reserva não tiver a mesma codificação da chave principal, você não sai do lugar. Então aí você já percebe o grau de aperfeiçoamento da política de segurança. Já diferente do exemplo anterior. Se vocês olharem no exemplo anterior, você tem a chave codificada e perdeu essa chave, mas tem uma chave reserva, essa chave pode permitir que o carro funcione. Então, qual é a política de segurança aí? É a chave. E qual é a política para evitar o ataque? Não tem, porque se você tiver uma chave que seja a cópia idêntica da outra, você faz o carro funcionar. Já aqui não, ela é codificada, existe um padrão, um protocolo, que o próprio sistema manipula, e ao estabelecer essa manipulação do sistema, ele codifica isso. E só para vocês sentirem, vamos dizer assim, a importância disso, ele é capaz de orquestrar, de organizar essa estrutura em até 10.000 informações simultâneas. Então a possibilidade do ataque aí, ela é pequena. Aqui, para vocês perceberem a importância disso, está associada à frequência do acesso ou não. Esse acesso ou não vai permitir, entre outras coisas, que vocês possam integrar os dispositivos. Tá?
E aí, os pilares desse protocolo de segurança, como eu falei para vocês, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e o não repúdio. Uma olhadinha aí nesses princípios, nesses protocolos, tá bom? Porque são fundamentais para a arquitetura de redes e hoje é o carro-chefe de todo e qualquer bom administrador de rede. Ele sabe de cor e salteado cada um desses princípios e a relevância dele dentro do ambiente. A organização dessa política de segurança, como eu falei para vocês, nesse momento aqui eu chamo a atenção para vocês da importância de obedecer esses protocolos de segurança. Eu falo aqui algumas informações que eu considero relevantes para vocês, futuros técnicos de redes de computadores, tá? Da importância que vocês têm que ter na administração dessas redes. E aí, para a gente fechar aqui nossa aula, os softwares, né? Nós temos softwares malwares, aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Que existem aplicativos, programas que têm como principal instrumentalização atacar in loco as redes de computadores. Muito cuidado com isso, né? Por que muito cuidado? Porque muitas vezes a infecção do ambiente ela acontece apenas na transferência de arquivos ou de programas ou aplicativos de um pendrive dentro do computador. Então, cuidado nas visitas aos sites, cuidado na origem daquilo que vocês estão instalando no dispositivo de vocês, cuidado quando a disponibilidade do compartilhamento de recursos e principalmente a exposição do que vocês trabalham no dia a dia para terceiros. Uma coisa importante que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar é o firewall. O firewall, como vocês podem ver, tá? É uma barreira que se cria entre o ambiente de computadores e o ambiente externo, ou vice-versa, que vai monitorar o tráfego. E qual é a importância desse firewall? Ele é a primeira barreira. Se essa informação não for codificada, o firewall ele vai impedir que essa informação ultrapasse essa barreira. E aí a informação não chega ao seu computador. Então o firewall é a primeira barreira, tá? Os tipos de firewall que nós temos, né? Vocês podem utilizar o firewall, os filtros de pacote dentro dele podem ser estáticos ou dinâmicos, tá? E o proxy, o que você vai utilizar, o gateway, ele pode ser de circuito ou de aplicação. Ou se utiliza o que é mais comum hoje, que é o firewall híbrido. E aí, cracker e hacker. O hacker é um termo genérico para designar quem ataca um sistema computacional. O cracker são mal intencionados. O hacker originalmente designa pessoas com vasto conhecimento em programação em redes de computadores. O crack, ele faz isso com casualidade, ou seja, ele faz por vontade. Invade, mexe, manipula, né? Não utiliza seus conhecimentos para o mal, mas para demonstrar suas habilidades. O cracker não. Ele usa para um sentido mesmo de prejudicar. Então, só uma dica para vocês. O cracker é aquele que quebra, que frauda. O hacker, ele pode até quebrar a senha ou a política de segurança, mas ele vai na intenção, como eu disse para vocês, com o exemplo lá do hacker, né, do bem, que a gente costuma dizer isso, ele vai ajudar aos organismos brasileiros, às instituições brasileiras, a descobrir onde é que estão suas vulnerabilidades, por exemplo. Então, ele vai usar o conhecimento que ele tem computacional para dizer, nesse lugar B, ou C, ou A ou B, tem vulnerabilidade. A exploração dessas vulnerabilidades. Vulnerabilidade é toda e qualquer condição que permite a invasão de um sistema, tá? Essa vulnerabilidade, ela pode ser feita numa varredura, na rede, tá? E fechando aqui o projeto de rede sem fio. O projeto de rede sem fio,
ele vai mostrar para vocês que quanto mais robustez, quanto mais a política de segurança estiver organizada aí, ela permite, entre outras coisas, uma seguridade maior ao sistema. Nós temos, para vocês perceberem, nós temos a política de projetos de rede sem fio, agrega dois grandes princípios, a confidencialidade e a auditoria, porque o próprio sistema audita aquilo que está sendo acessado, ou aquilo que está sendo transmitido, ou aquilo que está armazenado, tá? Existe a auditoria, avalia a qualidade dessa rede. E, finalizando aqui, uma coisinha importante para vocês, é que vocês deem uma lida, né, nesses principais códigos ou sistemas ou políticas de segurança de informação nas normas que vocês já conhecem, a 27001, a 27002, a 27003, a 27005 e a 38005, tá? Um forte abraço, aguardo vocês na nossa próxima aula.